Vamos falar agora sobre uma constatação do Mário Sabino, que a direita de hoje se parece à esquerda dos anos 70. O que ele está falando aqui na coluna dele é que a direita hoje acusa perseguição, diz que tem exilados políticos, exatamente como a esquerda fazia nos anos 70 aqui no Brasil. E eu já falei para vocês, porque realmente estamos vivendo a mesma situação, né? Em 64, os militares deram um golpe, disseram que os comunistas iriam dar um golpe, daí deram um golpe, né, para evitar o golpe dos comunistas, e agora a gente tem a mesma situação acontecendo. O Alexandre de Moraes disse que a direita ia dar um golpe no Brasil, aí deu um golpe para evitar o golpe do Bolsonaro no Brasil, e já estamos vivendo a perseguição, todo o mecanismo do golpe. E não tem dúvida nenhuma, do ponto de vista jurídico, é igualzinho a forma como Alexandre de Moraes se comporta nos inquéritos, de abrir um inquérito policial com causa aberta, sem causa específica, e ficar punindo as pessoas com medidas cautelares. É a mesma coisa que faz o Xandão na ditadura moderna nossa. O Xandão diz que faz isso porque está defendendo a democracia. Os militares falavam a mesma coisa. Estou defendendo a democracia aqui, ó. Precisei fazer isso aqui para defender a democracia, né? De fato, tem muita semelhança nisso daqui, mas eu acho que ele está esquecendo um fator fundamental, a questão de que a esquerda se tornou o establishment no Brasil, né? Na verdade, o establishment brasileiro absorveu as ideias da esquerda, passou a usar isso como coisas para si. Porque o que sobrou de anti-establishment, né, de anticultura, de contracultura, é a direita. É por isso que o pessoal está apavorado aqui. Olha só, a Manuela Dávila falando, a esquerda está isolada, está com dificuldade, ninguém mais quer a esquerda. A Érica Hilton diz que a esquerda está na frente da renovação, eles dão a alma, eles correm atrás mesmo, a esquerda ninguém quer nada. Por mais que vocês se vejam como muito revolucionários, olha só, virei mulher, com sua coisa revolucionária e coisa e tal, na verdade, vocês são o establishment, vocês são o poder constituído, né? A direita é que é contra o establishment. Isso não é um fenômeno no Brasil só, não. Tá aqui o Gavin Newsom assumindo numa entrevista, dizendo que a marca dos democratas é tóxica nesse momento. Ou seja, lá nos Estados Unidos, com o Trump fazendo um monte de merda que o Trump está fazendo por lá, o próprio pessoal democrata está perdido, não sabe para onde ir. Por quê? Porque ninguém quer mais a esquerda. Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Mário Sabino traz uma notícia aqui, uma coluna aqui, que é o que eu já falo para vocês. A direita de hoje parece a esquerda dos anos 70. Tragédia ou farsa? Em diversas atitudes, a direita dos anos 20, desse século 21, parece a esquerda dos anos 70 do século passado. História se repetindo como tragédia ou como farsa. Ele fala isso por causa de uma frase do Karl Marx: a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. A gente sabe que o Mário Sabino é um comunista, filho da puta, né? Mas não tem problema não. O que está acontecendo é a tragédia, a repetição da tragédia, porque é idêntico. A única coisa que muda é a força que está se rebelando neste caso. 60 foram os militares que encarnavam a direita conservadora, que para evitar um golpe da esquerda, que eles dizem que haveria o golpe, ficamos numa ditadura por 20 anos aqui no Brasil, conseguimos sair a duras penas, porque a ditadura, qualquer crítica que você faz à ditadura é entendido pela ditadura como um ataque a ela, então aumenta o recrudescimento, fase que a gente está agora na ditadura do STF, né? O STF, de novo, a mesma coisa. Não, porque Bolsonaro vai dar um golpe, então temos que dar um golpe antes para impedir o golpe do Bolsonaro. Foi o que fez o STF com o inquérito das fake news. Chamar um inquérito de golpe, não, é a mesma coisa, meu amigo. Por que os militares deram um golpe em 64? O golpe é no momento que eles fizeram o AI-1. O golpe foi no dia 7 de abril, quando o Castelo Branco decretou o AI-1, Ato Institucional número 1, que é de tipo assim, olha, não interessa a Constituição, a gente vai fazer isso daqui. Aí foi golpe, aí não tem o que dizer, aí é golpe. Você tomar medidas fora da Constituição, são golpe. E pronto, né? O processo do STF é a mesma coisa. O Alexandre de Moraes estava preocupado porque estava havendo muitas críticas à Lava Jato. Sabe o que ele fez? Criou um processo caçando uma regrazinha obscura do regulamento do STF, coisa e tal, uma justificativa que não existe para nada. Teve juiz natural, o processo foi dado para o Alexandre de Moraes, ou seja, isso tudo você está jogando a Constituição no lixo. Acabou. E a partir daí o que a gente viu foi só a piora dessa situação. O STF fez isso porque supunha que Bolsonaro estava usando as redes sociais para dar um golpe, não acharam nada e, no entanto, acontece o fenômeno de toda a ditadura.
À medida que é criticado aquela violência inicial, vai só recrudescendo, abriram os inquéritos e começaram a punir as pessoas com medidas cautelares. Enfim, é o que a gente está vendo aqui no Brasil. É a mesma coisa. Estamos vivendo um golpe. O golpe do judiciário seja menor, não dure tanto tempo quanto o golpe dos militares em 64. Né? O golpe dos militares levou 20 anos. Ele está descrevendo aqui exatamente a mesma coisa. Mas ele esquece de um ponto fundamental, que se de fato naquela época a esquerda tinha força, tinha muita gente que lutava pela esquerda, por que você vê hoje o pessoal da esquerda reclamando? Nós estamos com dificuldades, estamos isolados. É o fenômeno que eu falo para vocês. A informação descentralizada e distribuída diminuiu ainda mais o poder de propaganda. Os comunistas sempre foram uma merda, sempre fizeram merda, só fizeram merda, mas propaganda eles faziam bem. Eles podiam fazer propaganda com a informação descentralizada e distribuída, propaganda esquerdista perdeu a força. Além disso, essa ideia de solução estatal das coisas, né, de você criar uma grande estrutura que vai resolver todos os problemas, isso simplesmente não funciona, simplesmente não tem como funcionar. Isso sempre acaba essa grande estrutura ditatorial decidindo dar mais dinheiro para a própria estrutura, para as próprias pessoas que estão na estrutura, a população se ferrando completamente. O fato é, a esquerda se tornou establishment, se tornou essa máquina de fazer desigualdade no Brasil. Erika Hilton, que ela se vê como uma ruptura, né? uma nova força na política brasileira, né? Mas ela está esquecendo que economia é o que importa. Costume não é o importante. A sociedade lida com os costumes por si própria. O importante é a economia. A esquerda está no poder há 20 anos, cara. Vocês não estão rompendo nada, vocês são o establishment. O povo está vendo que vocês são o establishment. Se vocês não resolveram em 20 anos o problema do povo brasileiro, não vai ser agora que vão resolver. E daí que dá força para a direita, porque a direita está propondo coisas novas. Está propondo menos Estado, diminuição do tamanho do Estado. É por isso que a esquerda está perdendo força no mundo inteiro. As estruturas hierárquicas estão perdendo força por conta da informação descentralizada e agora a propaganda está perdendo força. E olha só, quando eu falo que a propaganda está perdendo força, não é só propaganda de governo e coisa e tal, comercial está perdendo força. As empresas, as marcas estão preocupadas com isso, porque antes era muito mais fácil você vender produtos, né? Agora com a internet, com a informação descentralizada, isso está diluindo. A informação do comercial se dilui no meio daquela coisa toda, é muito mais difícil você fazer propaganda agora, né? Os democratas lá em Nova York estão falando isso aqui. Olha só, o Gavin Newsom, que o Trump está fazendo um monte de merda nos Estados Unidos, e no entanto, cadê os democratas? Cadê? Onde é que está o pessoal protestando e reclamando? Qual o nome dos democratas? Não tem ninguém, os democratas não conseguem, os democratas parecem que estão mortos nos Estados Unidos. Tá arriscado os republicanos ganharem de novo em 2028, apesar do Trump fazer merda pra caralho e chegar em 2028 e os republicanos ganharem de novo. Ele está falando sobre a necessidade dos democratas de discutir com os republicanos, discutir com o outro lado. Os republicanos estão destruindo os democratas. Uma marca democrata é tóxica nesse momento. É o que está acontecendo aqui no Brasil também. Por que o Lula não consegue melhorar nada? Porque a percepção das pessoas ficou muito ruim. A esquerda não tem soluções. Todo mundo já sacou que é falho isso. E a cada dia que passa parece mais falho. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos está acontecendo aqui no Brasil também. A marca da esquerda se tornou tóxica. Está ligado a esse sistema quebrado que está por aí.